Tchim, tchim. Tchim, tchim. Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos ao Papo Suas, o podcast mais badalado da assistência social. Eu sou Tamara, sou profissional do SUAS já há mais de 15 anos, professora aí no digital de mais de 7.500 pessoas. Estou aqui com a Maíra, que é chiquérrima também, que nós duas somos. Gente, tudo bem? Eu sou Maíra, atuo como gestora do SUAS há mais de 20 anos. Quase 20 anos. Muito tempo, inclusive. Muito tempo. E estou muito feliz da gente estar aqui hoje gravando nosso podcast e eu vi que teve gente que sentiu saudade, hein? Teve. Me perguntaram se a gente ia voltar. Inclusive, a gente está voltando, assim, com uma nova temporada muito interessante. Muito legal, porque a gente vai falar sobre boas práticas no SUAS e sobre tendências no SUAS para 2026. Então, nós vamos começar o ano já trazendo reflexões, novidades. Se segurem por aí, porque por aqui a gente está muito animada. É, com certeza. Ó, o podcast, ele foi criado para quê, né? E para quem? Para quem pensa no SUAS, para quem trabalha no SUAS, para quem é gestora do SUAS, para quem não está no SUAS, mas quer entender do SUAS. Então, se você está vendo o podcast, já viu a outra temporada, manda para uma amiga também, para auxiliar a gente na divulgação, né? É, com certeza, isso é importante. E a gente tem recebido muitas mensagens de vocês elogiando o podcast, falando que está sendo importante, né? Para refletir mesmo a prática. E algumas provocações. A temporada de 2025 trouxe muitas provocações, hein, Tamara? Foi uma temporada, para quem não viu, né? A gente falou sobre polêmicas no SUAS. E aí são mais ou menos uns 14 ou 15 episódios só sobre polêmicas. Hoje a gente está no episódio 16 e a gente está abrindo com as tendências para 2026 no SUAS. Quais são, Maíra, na parte da gestão, assim, que você visualiza? Então, eu acho que uma tendência que será muito forte para 2026 na gestão do SUAS será a questão da vigilância socioassistencial. Esse é um tema que a gente não pode deixar de discutir. Então, gestores da assistência social, atenham-se à vigilância socioassistencial, porque a partir da gestão de informação, da gestão do território, a gente pode tomar decisões muito mais assertivas. Então, eu acho que essa tendência de olhar para a vigilância socioassistencial, olhar para os territórios, para o perfil dos usuários, para a dinâmica, acho que é legal em 2026, gestores do SUAS, fazerem um olhar histórico sobre como foi a assistência social no seu município, né? A gente está chegando aí, né, nós temos, se a gente for pensar aí do processo de implantação do SUAS, né? Tem muito tempo. Como política. A própria vigilância, né? Ela veio pela primeira vez na PENAS em 2004, então já tem mais de 20 anos. Exato. E a gente vê que ainda em alguns municípios não tem equipe de vigilância, ou a equipe de vigilância é uma pessoa só, e aí a vigilância às vezes manda dados só para proteção social básica, não manda para especial. Então, eu tenho visto também uma tendência dos municípios investirem mais nisso. Aí, eu lembrei aqui agora que tem uma outra tendência que é a gente trabalhar mais os dados do IBGE. Sim, porque sim. a vigilância, ela não envolve só dados coletados e trazidos pelos profissionais do SUAS, né, e pelo CadÚnico, ela também envolve essa articulação, articular dados da polícia, articular dados do IBGE, articular dados de outros setores e de outras políticas. Sim, e fazer essa integração entre áreas, né? A gente sempre chama atenção para isso aqui, mas eu acredito que essa é uma tendência também para a vigilância socioassistencial. Então, eu sugeriria, né, se me for permitido, vocês fazerem aí, olharem para o histórico do município de vocês, desde quando vocês implantaram a vigilância socioassistencial, quais foram as situações de vulnerabilidade que se agravaram no município de vocês, quais são as situações de vulnerabilidade que foram, que vocês atuaram, né, no contexto do SUAS, a mudança dos territórios, a mudança, às vezes, de perfil das famílias, né, da situação socioeconômica, mas olhar, eu acho que para as vulnerabilidades e riscos sociais é algo muito valioso
para que vocês consigam também, gente, porque às vezes a gente está na rotina do dia a dia, a gente não consegue se distanciar e não enxergar, analisa, né? Não reflete. Isso é uma tendência, inclusive, assim, das equipes pararem mais para fazerem o relatório de gestão, um diagnóstico, um plano de ação, um planejamento, né? O SUAS, ele está cada vez mais planejado. Total. Né? A total. gente está percebendo que as ações não são assim, vamos fazer isso, vamos. Não, a gente já pensou nossas ações para o ano, pensamos nas campanhas que vamos fazer, baseado no que o território traz, né? Sim, sim, muito legal. E você, Tamara, assim, se a gente for olhar para o SUAS, olhando para o atendimento, para a oferta dos serviços assistenciais, o que você acha que é uma tendência para 2026? Olha, eu percebo que existe essa tendência de se investir mais na proteção social básica. Né? Nos diferentes municípios que às vezes a gente faz consultoria, tem crescido o número de CRAS, e isso não é só no SUAS, isso também é no SUS. Então, as políticas setoriais como um todo têm se investido mais na prevenção porque é mais barata. Sim. Então, isso já é sabido. Outra tendência que eu vejo é a nossa articulação com o meio ambiente. Legal. Né? Não só no SUAS, mas eu acredito que até para o serviço social, para a psicologia, né? A gente está se articulando mais com, por exemplo, vamos desenvolver a horta comunitária, vamos fazer uma atividade coletiva que envolve chá, que envolve reaproveitamento de casca. Então, eu tenho percebido que até as pessoas estão gostando mais de ter esse contato com a natureza. Talvez devido à crescente informatização, né? Essa coisa da IA, do celular, a gente está sentindo um pouco de falta da natureza, e aí isso tem se refletido até nos serviços. Sim, e acho que também o crescimento da política de segurança alimentar, né? Também. Assim, a segurança alimentar, acho que nos últimos anos a gente parou de enxergar a política de segurança alimentar, que é uma política irmã da assistência social, assim como saúde e educação, a gente parou de enxergar a segurança alimentar apenas como uma provisão alimentar. Sim, isolada, né? A gente tinha então para o SUAS, né? Ou para assistência, que não é o caso. Sim, a gente tinha uma visão da segurança alimentar muito dedicada para cestas básicas, por exemplo, assim, para a provisão de alimentos. Muito simplista. Então, a segurança alimentar mostrou, né, e vem construindo e se fortalecendo que ela ultrapassa. Nós estamos discutindo cultura alimentar, a forma de como os territórios se organizam, né? É muito legal a gente ver isso. E as ofertas da segurança alimentar e a agricultura urbana, a agricultura familiar, é uma tendência super legal, né? Sim, com certeza. E a articulação está cada vez maior, né? Exato. Cada vez maior. Tem outra tendência que eu lembrei aqui, ó, que está relacionada tanto à gestão quanto à equipe técnica, que é a questão das fake news. Então, a gente está tendo hoje muito uso de IA, né? Hoje mesmo eu estava com um relatório do Conselho Tutelar que claramente foi feito pela IA. Nossa Senhora. Então, isso é uma tendência. Os técnicos, os gestores estão usando cada vez mais a IA. E aí a gente precisa, de alguma forma, controlar isso. Como que a gente vai controlar o sigilo das informações? Como que vai ser esse uso da IA? Né? Vai ter que ter alguma regulamentação, orientação. Como que a gente vai combater fake news? Que às vezes estão aí o tempo inteiro e que os usuários também estão falando nas atividades coletivas. Tem uma questão que eu acho importante sobre o uso da IA para, inclusive, relatórios e outras coisas, que a gente discutiu isso num episódio, eu acho, se não me engano, inclusive foi teve no um episódio sobre IA, né? Acho que é o 6 ou 7. A gente falou sobre IA. Vocês deveriam ver ele. Exato. E aí eu quero chamar a atenção para um ponto, que é a questão ética mesmo, né? A IA, ela pode ser um suporte importante para fazer sistematização de dados, informações, mas ela não emite parecer técnico. Isso é algo, né, da equipe técnica. Não, e a gente também não pode ficar colocando todas as informações da família, por exemplo, numa IA. Não. Então, eu tenho alunos que às vezes anexam o relatório e pedem para melhorar. Melhora esse relatório. Não pode. Você pode melhorar um parágrafo. Você pode jogar parágrafos. Agora, jogar um relatório inteiro. Com registros, documento, nome todo. Não pode. Não é adequado. E, Tamara, 2026 é um ano eleitoral. Sim, sim. Então, acho que a gente tem que pensar nisso também. É uma tendência para 2026. A gente vai ter eleições nos estados. Né? Acredito que aí é um para casa, vamos dizer assim, para os conselhos estaduais, para os conselheiros estaduais nos estados, para que vocês se atentem a
organizar as informações. Aí a relação com a vigilância. Olha que tendência bacana, né? Cruzar Tá a tudo vigilância. conectado, né? Então, a gente pensar em como nós vamos colocar a assistência social na pauta da discussão eleitoral. Não de uma forma eleitoreira, não é esse o objetivo. Mas elevar a agenda da assistência social como uma agenda para planos de governo, para discussão, inclusive para o legislativo, é muito importante termos legislativos estaduais que entendam da política de assistência social e que isso também esteja nos planos de governo. Então, tem que gestores, conselheiros exercitem um poder de persuasão. Vai lá no Gestão Convergente que Sim, vocês vão qualificar. Com certeza, ó. Fiquem de olho no Gestão Convergente, porque tá bombando, viu, Tá gente? bombando, Tá tá bombando bombando. e tá cheio de inovação. Tá Uma cheio de outra inovação. inovação, assim, que eu fico vendo, né, é que antes a gente não falava muito sobre esporte. Sim. E aí, esse ano é um ano de Olimpíadas e Copa do Mundo. Então, assim, quem for esperto, quem estiver ouvindo aqui o podcast, vai pensar em algo para articular com Olimpíadas, com Copa do Mundo, com esporte. Então, a gente pode pensar, inclusive, em atividades coletivas conectadas com o centro de saúde, com o educador físico. E aí, falando de atividade coletiva, uma tendência é cada vez mais a gente ter atividades coletivas na proteção social especial. Né, que o MDS vem trazendo isso pra gente. Com certeza. E falando de esporte, Amara, eu me lembro uma época, eu era assessora da Frente Parlamentar de Defesa dos Direitos da Criança e Adolescente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Chique, hein? Eu era assessora técnica, a época o André Quintão era presidente da... Inclusive, o André Quintão veio aqui no nosso podcast e ficou maravilhoso. Ficou maravilhoso. Se não viu, veja, tá? Temporada 2025. Gente, não perde. Não perde. E aí eu me lembro que o André estava discutindo nessa época a regulamentação da Lei Pelé. Porque legal. a gente tinha muito trabalho infantil e desproteção de crianças e adolescentes que saíam em comitiva das suas casas, suas famílias, em busca de testes de futebol com sonhos de virarem jogadores de futebol. Isso acontece. E uma série de situações de desproteções sociais, assim. Então, lembrando que esse ano é ano de Copa, essa pauta não é muito discutida, né? Não, e é muito importante, porque assim, eu já estive na coordenação de um CRAS que nele tinha um campo de futebol na frente. E a gente articulava muito com o projeto, sabe? Sim. Do futebol, futsal, e assim, a gente discutia temas que tem relação, assim, com tudo que a gente discute no PAIF, sabe? Legal demais, então, igualdade de gênero, Sim. porque as meninas não podem participar. Não, as meninas vão participar. Então, assim, a gente consegue conversar muito sobre isso. Muito legal. Olha, de tendências, então, a gente falou sobre vigilância socioassistencial, Sim. atividades coletivas na proteção social especial, Sim. tecnologia, sobre o fortalecimento da proteção social básica, sobre a questão também do processo eleitoral. Do processo eleitoral, exatamente. E esporte. Muita Agora, coisa. pra gente ir e fechando... a articulação com o meio ambiente. Nossa, falamos muita coisa. Muita coisa. Ó, agora pra gente ir fechando... Tendência pra sua vida, pessoal. Ai, meu Deus! Gente, eu gosto de saber. Me conte. Me conte que eu quero saber. Você quer saber pessoal ou profissional? Pode ser os dois. Nossa Senhora. Vocês querem saber também da vida pessoal da gente? Depois vocês coloquem aí pra gente. Olha, adoro saber, que aí a gente fala mais. Menina, eu tô com uma bomba. Uma bomba, porque... Você sabe que eu nesses quase 20 anos como gestora, eu atuei, né? Especialmente na área pública. Sim. Né? Minha formação, eu fiz pós-graduação em gestão pública, mestrado em administração pública. Sim. Né? Atuei na área, né, na gestão do SUAS. E em 2023, eu fiz uma transição de carreira e decidi fazer um período. Foi depois de um intercâmbio que eu fiz em Portugal, estava fazendo direito. Porque eu não lembro dessa época. Eu lembro dessa época. Eu vi os stories da Maíra lá em Portugal. Que bacana. Não satisfeito de fazer serviço social, eu fiz direito. E aí, menina, em 2023 eu fiz um concurso do CNU. Lembra do CNU? Sei. Fui convocada para o CNU. Agora? Agora. Nossa, primeira mão. Primeira mão. Primeira mão. Primeira vez que ela fala disso. Então, gente, estou de malas prontas para Brasília para eu fazer a minha formação no CNU, na introdução à carreira. E aí... devo ser nomeada, fui convocada para fazer a formação, vou ser nomeada
agora em 2026, então vou ingressar a carreira federal. Olha só, será que a gente vai de perder ela analista no de podcast? Não! Já estou pensando pro futuro. Não, eu fico muito feliz. Vem cá, fico muito feliz, de verdade. Assim, menina, parabéns. imagina, Parabéns, olha. parabéns. Obrigada. Que seja maravilhoso e que seja também um pouco telepresencial. Vocês sabem que uma tendência também, né, para quem mora em cidade pequena é essa. Os trabalhos, eles estão sendo metade presencial, metade telepresencial, porque isso também é importante para o serviço público e para o setor público, para economizar dinheiro. Então, assim, né, as prefeituras como um todo gastam muito dinheiro para alugar um prédio no centro e muitos funcionários, né? Sim. E aí tem certos serviços que você não precisa estar lá presencial todos os dias. Eu vou ter que estar 2 anos probatório, presencial, lá em Sim. Brasília. Mas é isso aí, essa é uma tendência. Então, esse ano eu estou com essa transição. Então, vou voltar para a área pública, na carreira federal. E eu acho que uma tendência pessoal é eu cuidar da minha saúde, sabe? Assim, eu tive vários pequenos sustos 2025, 2026, assim. Sim. Então, eu acho que cuidar da minha saúde, assim, me dedicar realmente a isso. Porque a gente fala, mas na prática a gente tem muito trabalho, muitas coisas, muitos projetos, é isso, é aquilo e tal. E a gente acaba vacilando um pouco nesse sentido, né? Então, essa é uma tendência pessoal para minha vida que eu vou me dedicar. E você? Agora conta. Agora conta. Eu vou falar primeiro do pessoal, depois do profissional. O pessoal, vocês vão olhar aqui, ó. Tá vendo isso aqui? Ó, tudo isso aqui foi feito por comunidade indígena. Então, uma tendência pessoal é que cada vez mais eu aprenda com comunidades indígenas, participe de rituais indígenas, porque eu tenho gostado muito e, pessoalmente, eu tenho me sentido muito bem. Assim, eu tô amando, sabe? Tô amando, porque eu acho que a conexão com a natureza, ela transcende quando você tá com pessoas indígenas, porque a conexão deles é muito diferente da nossa. Sim. E eu gosto dessa coisa de energia, de natureza. Então, pessoalmente, eu vou ampliar meu contato com a natureza. E, profissionalmente, me veio à mente agora um projeto que a gente tem já no AES Transforma, que ano passado a gente abriu uma turma que chama Comunidade AES Transformadora Raiz, que é como se fosse um stream para assistentes sociais. Olha, que então, chique. é como se fosse um Netflix mesmo, sabe? Aí lá dentro a gente tem vários mini cursos. Então, tem mini curso de relatório, tem mini curso sobre assistente social autônomo, mini curso sobre perito. E aí, não sou só eu que dou as aulas, a maior parte dos minicursos é ministrado por mim, mas tem também minicursos ministrados por outras pessoas. Então, por exemplo, tem lá atenção primária na saúde, emergência. E aí é um stream, é um Netflix. Legal demais, E hein, Tamara? isso é uma tendência pra gente, assim, de aprofundar né, nesse streaming e divulgar ele cada vez mais, porque as alunas estão gostando e porque, para mim, também é muito interessante. Então, por exemplo, eu recém-formada, eu gostaria muito de participar disso para eu poder entender, então como é que o assistente social atua na educação, na saúde, no meio ambiente, no esporte. Mas até profissionais experientes, que eu tenho visto uma tendência que profissionais de outras áreas, que historicamente atuaram em outras áreas, estão vindo para o SUAS, né? Sim. Então, quando a pessoa chega no SUAS, mesmo que ela seja uma profissional experiente em outra área, é interessante ela se qualificar, né? Para essa atuação no SUAS. Na verdade, a gente está sempre precisando se atualizar, né? Total. Ó, para fechar o nosso episódio, que senão a gente vai passando muito tempo, porque senão eu estou pensando mais tendências. Ó, uma última é a questão do BPC, né? A articulação do SUAS com o INSS. Sim, essa é uma questão. A gente teve até um episódio que a gente falou de BPC, né? Mas... A gente falou no episódio de BPC e Bolsa Família, vejam. Eu acho que tem uma tendência, mas que historicamente a gente tentou construir isso no SUS, mas que é um desafio ainda, que é a integração serviço-benefício, né? Essa integração... A gente vai fazer um curso sobre isso agora. Essa integração serviço e benefício... Está sendo feita, mas ainda muito devagarzinho. Exato. Eu acho que essa é uma tendência, assim, os municípios investirem bastante, as equipes investirem nisso, né? Inclusive, falando em investir, as pessoas podem, inclusive, investir em contratar consultorias com a gente, porque a gente já foi contratada ano passado algumas vezes, mas a gente divulga pouco. Mas é bem interessante, assim. Sim. Porque, às vezes, o município olha e pensa assim, mas como?
como que eu vou fazer? E a gente já tem a expertise, a experiência, né? Total. Inclusive, façam isso. Invistam em capacitações, consultorias, mentorias, né? Para se atualizar também. Você sabe que agora eu fiz formação de uma organização aqui de BH, né? A ADRA. Sim. Para todos os gestores do serviço assistencial. Menina, foi tão legal, sabe? Você parar... Sim. De BH e Nova Lima. Você parar, né, com a equipe de gestão para fazer uma formação foi muito legal. Uma coisa que eu fiz muito ano passado foi formação com conselheiros. Legal. Do CMDCA, do Conselho Municipal de Assistência Social. Então, vocês podem pensar isso para o município de vocês, porque às vezes as pessoas falam assim, mas os conselheiros aqui do Conselho Municipal tal, eles não são tão capacitados. Mas vocês estão pensando em capacitar eles? Sim. Porque aí o conselho tem verba para isso. Sim. Né? Contrata alguém, vai lá, até para os conselheiros ficarem mais empoderados também. Sim. Tamara, então vamos fechar esse primeiro podcast. A gente abriu falando de tendências para 2026. E eu acho que seria legal a gente começar agora a nossa temporada discutindo boas práticas. O que você acha? Sim, totalmente. Porque, olha só, em 2025 a gente falou de polêmicas. Agora, em 2026, a gente vai falar de boas práticas como se fosse resolvendo aquelas polêmicas. A gente vai pegar os exemplos que são exitosos de várias cidades, estados. Inclusive, a gente já começou a fazer essa pesquisa. E vamos falar para vocês. Então, assim, vai ser um lugarzinho para ter ideias inovadoras, né? Então, eu vou dar uma sugestão. No próximo episódio, nós vamos falar até conceitualmente do que significa isso de boa prática, inovação, o que é inovação, etc. Que a gente fica com uma ideia, assim, que é tudo muito distante. Então, vamos falar um episódio sobre isso? O que seria uma boa prática no SUAS e etc.? O 17, o próximo. Então tá. Então, combinado. Encerraremos agora e a gente te vê no episódio 17, hein? Semana que vem ele já tá no ar. Não esquece de curtir, compartilhar, seguir a gente no Instagram, no YouTube, no Spotify e a gente tá no TikTok também, eu acho. A gente tá em todas as plataformas, tá? Sigam a gente, curtam aí para poder ajudar e, se possível... Coloca um comentário, porque eu amo ver os comentários e para mim, assim, o comentário dá um direcionamento, né? A gente se sente mais próxima das pessoas. Total. Então, vamos fechar com um brinde? Brinde a 2026. 2026. Um beijo. Beijo. Tchau. Tchau.